Bom, então vamos lá, gente. Bom dia para todos. Como eu falei para vocês, nós vamos hoje fazer a correção dos exercícios que eu deixei para vocês na última aula que nós tivemos, que foi sexta-feira, tá certo? Então eu deixei alguns exercícios para vocês de 4 operações, né? Que são adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Umas continhas já armadas, né? Não pedi para vocês fazerem arma e efetuem. E também deixei alguns exercícios sobre os números romanos, né? Para vocês colocarem, eu dei os números em formato romano e vocês vão me mandar eles em formato indo-arábico, né? Que é o formato que nós estudamos aí, tá certo? Outra coisa também é que lá no Google Class vocês têm acesso a uma tabelinha que eu mandei para todos sobre os números romanos, tá certo? Tem lá todas as formas, todos os números escritos em número romano. Assim, todos que eu digo, né? É uma quantidade razoável, porque todos os números são infinitos, né? Então não tem como escrever todos. E também lá no Google Class, isso, todos os usuais do dia a dia, né? E também no Google Class, né? Como eu já mencionei para vocês, tem os links de todas as aulas que estão no YouTube, mas para ter acesso às aulas, tem que primeiro se inscrever no canal, tá certo? E aí vocês conseguem acessar o link que eu mando. Então vamos lá, no exercício 1 que eu pedi para vocês... No exercício 1, que eu pedi para vocês calcularem, eu coloquei algumas contas bem básicas mesmo, para vocês somente relembrarem, tá ok? Muitos vão ter facilidade extrema, alguns vão conseguir fazer, né, na boa, e outros podem ser que esqueceram alguma etapa e possa até estar enroscando em alguma coisa, mas a revisão é para isso mesmo, já para a gente deixar todo mundo parelhado aí no conhecimento. Então vamos lá. A primeira continha é 12,32 mais 2,45. Bom, o que eu tinha falado para vocês é o seguinte. Quando nós temos adição e subtração em contas de números, né, com vírgula, que é os famosos números decimais, né, ou centesimais, ou milésimo, né, ou milonésimo, tá ok? Ou seja, conhecido no dito popular como números com vírgula, tá certo? Nós temos que manter sempre números embaixo de números, ou seja, se nós tivéssemos uma dezena, ficaria a dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo e centésimo embaixo de centésimo. Tá ok? Nós temos que manter essa ordem, por quê? Para que a conta não fique fora e a gente não acabe confundindo, tá certo? Então temos que manter essa ordem. Então vamos lá. 2 menos 5, não tem como fazer, né? O 2 é menor que o 5. Então eu chego no meu vizinho, peço um emprestado, ele fica com 2. Oi. Ah, não, desculpa, é demais. Eu tô olhando para do lado ali de 7. Desculpa, vamos voltar aqui. Desculpa, perdão, que do lado, logo do lado da minha folha tem uma de menos. E eu tô aqui confundindo, ó. 12,32 mais 2,45. Então vamos lá. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7, vírgula embaixo de vírgula. Temos que obedecer a ordem como nós obedecemos números, tá bom? Vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 2, 4. Como não tem ninguém embaixo do 1, permanece 1. Então ficou 14,77. Tudo bem? Tranquilo aí para todos? Sim. Agora a segunda sim é subtração, ó. É 25,53. E nós estamos subtraindo do 25, 7,69. Então, de novo, percebam que eu coloco sempre número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Então, de 3 eu não consigo tirar 9, eu pego do vizinho, ele vira 4, aqui fica 13. De 9 para 13, qual é a diferença? 4. Aqui eu tenho 4, não consigo tirar 6, eu venho aqui para o meu vizinho também, peço 1, ele vira 4, esse cara vira 14. Qual a diferença de 14 para 6 ou de 6 para 14? 8, vírgula embaixo de vírgula, 4 eu não consigo tirar 7, também peço para o meu vizinho, ele vira 1, aqui de novo fica 14. Qual a diferença de 7 para 14 ou de 14 para 7?
exatamente 7. E 1, subtraindo de ninguém aqui, né? Fica o próprio 1. Então, nós ficamos com 17,84. Tudo bem para todos aí? Tranquilo? Agora vamos para a multiplicação. Multiplicação nós também temos que armar a conta da mesma forma, tá? Ó. 12,45 sendo multiplicado por 4,7. Perceba que ficou uma casa vazia, né? Eu gosto e peço também para os alunos, para eles não se confundirem, que acrescentem, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Acrescentem um zerinho aqui, ó, não vai fazer mal a ninguém esse carinha aqui. É só para não deixar a casa vazia e facilitar na hora da multiplicação. E também vocês não se perderem na hora de contar as casas decimais no final. Então vamos lá, ó. Como aqui é zero, vai se repetir uma sequência de zeros aqui, né? Ó. 0 vezes 5, 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0. Então fizemos a primeira parte. Essa é uma conta de multiplicação que nós vamos ter 3 etapas multiplicando e a última etapa somando todo mundo. Então 7 vezes 5, quanto que é? 35, tá certo? Fica 5, sobe 3. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. 7 vezes 4, 28, tá certo? Com 3 vai ficar 30 e 31, parabéns. E vem 3 para cá. 7 vezes 2, quanto que é? 14 com 3. 17, fica 7, sobe 1. 7 vezes 1, com aquele 1zinho que subiu. 8, isso mesmo. E agora vamos para a segunda etapa, agora para a terceira etapa, aliás, desculpa. 4 vezes 5, 20. Vem o zero aqui. E sobe 2. 4 vezes 4. Com esse 2 que subiu aqui. Isso, parabéns. 18. Sobe 1. 4 vezes 2. 8. Com esse 1 que subiu. 9. Isso mesmo. E 4 vezes 1. 4. Bom, e agora nós vamos vir para a última etapa da nossa conta, que é somar essas 3 etapas que nós fizemos aqui da multiplicação. Então, aqui embaixo do zero não tem ninguém, é ele mesmo. 0 com 5 é 5. 0 com 0 é 1. 0 com 7 é o próprio 7. 7 com 8, 15, sobe 1. 9 com 1 é 10, com 8, 18, também sobe 1, fica 5. Nossa, professor, mas deu muito número. Sim, agora vamos posicionar a vírgula. Como que eu vou posicionar a vírgula? Contando as casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então ficou 58,515. Por que vírgula 515? Porque todo número terminado em zero, tá? Ó, quando o zero for os últimos números, eu posso eliminar o zero. Então ficou 58,515. Tudo bem, gente? Todos entenderam? Sim, tranquilo para todo mundo? Então tudo bem. Então agora vamos para mais uma multiplicação. Ó. 14,5 vai ser multiplicado por 3,4. Agora ficou tranquilo porque ficou número embaixo de número. Não precisei acrescentar zero para nenhum lugar. Tá certo? E é só fazer a multiplicação direta, né? E a gente fazer a soma lá no final. Então, 4 vezes 5... Oi, pode falar. Sim. Sim, 14,5 vezes 3,4. É a quarta, 1, 2, 3, a quarta conta do exercício 1. É essa mesmo.
4 vezes 5, 20. Vem o 0, sobe 2. Ó, vocês têm que tomar cuidado, principalmente quem está assistindo a aula pelo celular. Se você não virar o celular para ele ficar deitado na horizontal, ele vai cortar alguma coisa da transmissão. Se você deixar o celular em pé na vertical, sempre vai aparecer uma quantidade menor de imagem. Então sempre procure utilizar o celular na horizontal, ele deitado, que daí aparece a imagem por completo, tá bom? Quem tiver de celular. Agora vamos lá. 4 vezes 4 é 16, com 2, 18, também sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Segunda etapa, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 4, 12, com 1 é 13, também sobe 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Novamente, ó, 0. 8 com 3 é 11, sobe 1. 5 com 1 é 6, com 3 é 9. E aqui é 4. Novamente, vamos contar as casas decimais. 1, 2. 1, 2. 49,10 ou 49,1. Tudo bem? Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Porque senão atrapalha os colegas. Tudo bem até aí, pessoal? Nas duas continhas, adição, subtração e nas duas de multiplicação? Podemos seguir então, para todo mundo estar tranquilo? Oi, pode perguntar. Ô, sim, desculpa. Ó, gente, desculpa, eu acho que isso aqui é sono, viu? Eu coloquei o 1 aqui, também coloquei 1 aqui em cima. É 13, então fica 49,3. Isso é sono, tá? É segunda-feira, eu estou com sono. 49,3, tá bom? Porque 8 com 5 é 13, sobe 1. É, então, isso é sono. Plena segunda-feira é puro sono isso. Puro sono mesmo. Mas obrigado, muito obrigado aí. Desculpa pela minha falta de atenção. Tudo bem? Posso mudar a folha? Pode? Então vamos lá. Opa, sim, claro. Claro, sim, sim. Fica à vontade. Por nada. Eu falei que era 13 e coloquei o 1 ali. Não sei por que eu coloquei aquele 1. Bom, agora vamos para nossas contas de divisão. Normalmente, tá? Não estou dizendo que isso é sempre, tá? Mas normalmente a conta de divisão é a conta que o aluno tem uma certa dificuldade. Mas a divisão nada mais é também que uma multiplicação, né? Nós só estamos fazendo uma inversão aí de fatos, tá certo? Então na divisão nós temos a primeira divisão simples, que é muito tranquilo, né? Ó, 12 dividido por 3. São dois números múltiplos, né, que existe na tabuada, né? O 12 existe na tabuada do 3. Então aqui nós temos aqui o numerador e o denominador, ou seja, o dividendo e o divisor, tá certo? Mais conhecido como o número fora da chave e o número dentro da chave, né? Ou tem gente que fala dessa forma, né? Então temos vários ditos populares aí sobre a divisão, mas o jeito certo é divisor e dividendo, tá ok? Então vamos lá, ó. 12 dividido por 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer numa conta de divisão. Toda vez que eu vou fazer uma conta de divisão, de início, esse 12 aqui, eu não vou tratar ele como 12, eu vou tratar ele como 1 e como 2. Por quê? Porque se esse cara aqui, ó, o primeiro número, for suficiente para mim dividir por esse aqui, eu devo deixar o 2 para depois. Tá certo? Agora, como ele não é suficiente, como acontece nesse caso, ó, aí eu tenho que juntar os dois. Então aí eu tenho 12. Tá certo? Então 12 dividido por 3, lá na tabuada é 4, porque 4 vezes 3 é 12. Restou 0, acabou minha divisão. Tudo bem? Para quem não entendeu essa parte de juntar, ó, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Ó. Então aqui é a correção da primeira conta. Aqui eu vou colocar assim, ó. Exemplo, tá bom? Que é um exemplo que eu vou dar para vocês. Vou colocar um exemplo aqui, ó. 96 dividido por 3. Perceba que eu tenho 96 dividido por 3. Porém, quando eu for começar a minha conta de divisão, eu sempre vou primeiro ter olhos para o primeiro número aqui. Ó. Deixa eu até trocar a cor da caneta.
para vocês conseguirem perceber aqui, ó. Porém, ó, eu vou olhar sempre esse primeiro carinha aqui, ó. Eu percebi que o 9, ele dá condição de divisão por quê? Porque ele é maior do que o 3. Então, eu não preciso juntar o 96. Eu posso iniciar somente pelo 9. Tá bom? Então, eu venho aqui, ó, quantas vezes o 9 cabe dentro do 3? Ou 3, aliás, cabe dentro do 9, né? Que é sempre o menor cabe dentro do maior. 3 vezes 3, 9. Faço a conta de menos, 0. E agora, o que eu faço com o 6? Bom, segunda etapa da conta. Eu baixo ele estava ali esperando a vez dele, agora chegou a vez dele. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Duas vezes. 2 vezes 3, 6. Zerou, acabou minha conta. Tudo bem? Então, toda vez que eu tiver o número, né, dentro da chave, como se diz popularmente, menor do que o primeiro número, sempre eu vou usar para somente ele. E depois eu vou chamar os outros integrantes da minha conta. Tudo bem? Oi. Hum. Ah, sim, não. Eu também costumo, quando é pra mim, eu não faço a continha do menos, eu faço direto. É que como eu tô, né, explicando pra vocês, eu faço passo a passo. Mas pra mim também eu faço direto, eu não faço a continha de menos aqui não. Mas isso daí são habilidades que vocês vão adquirindo conforme vocês vão utilizando o processo, tá bom? Isso não se preocupe. Quem consegue fazer desse jeito, legal. Quem consegue fazer direto também, super legal também, tá certo? Então podem ficar tranquilos e fazer da melhor forma que for para você. Mas eu também faço dessa forma que você falou. Quando é para mim, eu faço direto também, tá bom? Eu não fico fazendo passo a passo, não. Bom, vamos então corrigir a nossa segunda conta. Vocês vão perceber que a nossa segunda conta vai ser um caso parecido com esse, não exatamente igual, mas bem parecido, porque eu tenho, ó, 256 dividido por 7. Tá certo? 256 dividido por 7. Então, o que que acontece aqui, ó? O 2, ele é menor do que o 7. Então, eu vou partir para também juntar o segundo. Então, se eu juntar 25, eu já consigo. Por que eu consigo? Porque ele já ficou maior que o 7. Então, para mim iniciar a minha divisão, sempre o número que está sendo dividido aqui, ó, ele tem que ser igual ou maior ao divisor. Nesse caso, ele ficou maior. Se eu utilizar só o 2, ele ficaria menor, não daria condição. Já que eu consegui dar a condição. Sim, pode. Hum, copiou como? Hum, ah, tá. Ah, mas agora você está conseguindo. Tá. Ah, entendi, entendi. Ah, entendi, entendi. Entendi. É o Luca que está falando comigo? Não, quem que é que está falando comigo? É o Thiago, tá. Ô, Lucas, você colocou. Tá, tudo bem. Ô, Lucas, você colocou aqui no chat que você quer que eu faça com você de novo a quarta conta do exercício um. Assim que eu terminar essa, eu volto lá para você, tá bom? Deixa eu só concluir essa daqui. Nós já voltaremos lá e eu reexplico para você novamente, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, 25, né? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 25? Pelo menos 3 vezes, né? Isso, 3 vezes. 4 vai passar, então se passa não serve. 3 vezes 7 é 21. 25 menos 21 sobra 4. Agora esse amiguinho que ficou aqui guardando a vez dele, ele desce. Ficou 46. Quantas vezes o 7 cabe no 46? 6 vezes, né?
Porque 7 vezes 7 é 49, vai passar. Então 6 vezes 7 é 42. Tudo bem? Vai nos sobrar 4. Agora o 4 ficou menor que o 7. Então eu venho aqui, ó, empresto um zero para ele, ele virou 40. Mas lembra que eu falei para vocês da matemática justa? Toda vez que eu empresto um número aqui no meio da conta, se for o primeiro número que eu empresto, tá bom? Como esse aqui no caso foi o primeiro, eu empresto uma vírgula para esse cara aqui de cima. Que a vírgula quer dizer que eu multipliquei esse cara aqui por 10, então vem uma vírgula aqui, porque eu dei um pulo, dei um salto na casa decimal. Tá certo? Quantas vezes o 7 cabe aqui dentro? Agora cabe 5 vezes. Porque 5 vezes 7 é 35. Vai nos sobrar 5. Novamente eu empresto um zerinho aqui. Vírgula aqui de novo? Não, não é isso. Parabéns. Não coloco vírgula de novo. Já coloquei vírgula uma vez, vírgula só entra uma vez na conta. Quantas vezes o 7 cabe aqui dentro? 7 vezes. Opa. Hum. Não, o zero, ó. O zero só entra aqui no meio da conta de divisão se eu emprestar um zero para esse aqui e não for suficiente. Se eu tiver que emprestar pela segunda vez, na mesma hora, entendeu? Se eu emprestar na segunda vez, na mesma hora, aí eu coloco um zero aqui. Tudo bem? E agora ficou 7 vezes 7 é 49. Sobra 1. E aí, como sobrou 1, que é bem pouco, eu paro a conta por aqui, né? Ó. Ficou 36,57, mas ela vai ter uma continuação, tá? Vai ser um decimal infinito. Aí aqui, e aqui ficaria isso. E ficaria o 1 aqui, ficaria 517, né? 36,517. Não, é isso mesmo. Agora vamos voltar aqui um pouquinho a conta aqui, ó, que teve um colega que ficou com dúvida nessa última aqui, ó. Então vamos lá, vou fazer de caneta preta para diferenciar dessa aqui que eu já tinha feito. Então o que nós temos aqui, ó? 14,5 que multiplica 3,4. Então 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 4 é 16, com 2, 18. Sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Até aí tudo bem? Agora vamos para a segunda parte, que é esse cara aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 5 também sobe 1. 3 vezes 4, 12, com 13. Também sobe 1. 3 vezes 1, 3, com 1. 4. 0, 13. Agora coloquei o 3. Falei e coloquei. Né? 5 com 3 é 8, com 1, 9. E o 4 aqui. Agora vamos contar as casas decimais. 1, 2, 1, 2. 49,30. Ou também, se eu quiser eliminar esse zero, fica 49,3. Tudo bem? Conseguiu esclarecer a dúvida? Oi. Qual conta que você fala? A de divisão? Então, a divisão é assim. Essa aqui foi uma multiplicação que o Lucas estava com dúvida. Você conseguiu tirar a dúvida, Lucas? Não. Fala um sim ou não aí. Só um momentinho, deixa o Lucas só se manifestar. Eu somei. 0 com ninguém é 0. 8 com 5 é 13. Fica 3, sobe 1. 5 com 3 é 8, com 1 é 9. E 4 com ninguém é o próprio 4. Porque a gente tá andando a casa decimal. Você está se confundindo com esse sinal de mais aqui, ó. Por quê? Porque toda vez que eu multiplico, eu estou andando uma casa decimal. Então o mais vem para cá para a conta caminhar para cá, ó, e a ordem decimal vir para frente. É isso que você está com dúvida? Entendeu? Tranquilo agora?
Ah, então tá bom. Agora vamos lá para a conta de divisão, onde a colega perguntou assim para nós. Quando que eu sei o momento que eu vou fazer 3 vezes, 2 vezes ou 4 vezes, seja o que for, ó. Na matemática, normalmente eu combino com os alunos, tá bom? Que forma que eu combino? Se você chegar no resto 1 até na segunda ou na terceira vez, é um valor satisfatório. Se você fez 3 vezes e não chegou no resto 1, 3 vezes é o suficiente. 3 números depois da vírgula é o suficiente. Ou seja, milésimo é o suficiente. Porque nós temos aqui, ó, décimo, centésimo e milésimo, né? É a próxima etapa. Então, no milésimo é o suficiente, tá certo? Não precisa avançar mais do que isso, tá certo? Ou quando você chegar no resto 1 ou no resto, chegou no resto 0, acabou a conta, né? Que nem essa conta que chegou no resto 1, como restou muito pouco, muito perto do zero, então eu paro a minha conta por aqui. Isso a gente estabelece uma regra na aula, que é no máximo em 3 casas decimais, tá bom? Eu costumo sempre fazer uma regrinha dessa com os alunos. No máximo 3 casas decimais. Oi, pode perguntar. Não, não, isso aqui é só revisão. Quando for atividade, aí vocês vão precisar mandar foto, que daí eu vou abrir uma atividade lá no Google Class para vocês e vocês me encaminham a atividade. Tudo bem? Por nada. Agora eu vou passar para a última continha de divisão aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Ainda tenho 12 minutos. Porque a última continha de divisão, o que acontece? Eu coloquei um número decimal para vocês, tanto no divisor quanto no dividendo. Então vamos lá. Eu tenho 25,5 sendo dividido por 5,1. Eita, deixa eu pegar uma outra caneta aqui que minhas canetas é caneta nova, hein, que eu peguei na sexta-feira. E elas já estão secas por causa do calor, né? Porque essas canetas aqui, elas secam muito rápido na época do calor. E elas são caras, viu? É quase R$ 5 cada caneta dessa. Então vamos lá. Ó. Toda vez que eu tiver decimal, seja no dividendo, seja no divisor ou nos dois ao mesmo tempo, eu tenho que ver quantas casas decimais, quantos números eu tenho depois da vírgula, né? Nesse caso aqui, eu tenho um número depois da vírgula. Então eu preciso transformar esse número em número inteiro, tá certo? Ou seja, número que não tem vírgula, né? Perceba que eu sempre falo da forma matemática e falo também da fórmula popular, né? Número decimal é número, né, da forma que a gente fala na matemática. E número com vírgula é a fórmula popular, né? Que a gente fala número com vírgula, tudo bem? Então eu tenho que andar uma casa decimal. Então eu venho aqui, ó, e multiplico por 10, porque já fala, né, décimo, né, ó, 10. Se fosse 2 casas seria centesimal, então seria por 100, né? Tudo bem? Então multiplicando esses dois caras aqui por 10, eu vou ter 255, né, porque a vírgula vai sumir, e eu vou ter aqui 51. Dizem aí os palmeirenses que é a data do título mundial do Palmeiras, né? Mas eu nunca vi essa taça. Enfim, segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo, porque senão... segue o jogo, senão fica chato. Oi. Oi, pode falar. Ó, com vírgula, tem pessoas que conseguem fazer com vírgula, porque na hora da conta a pessoa acaba cancelando a vírgula mentalmente, né? Mas toma cuidado, porque pode ser que você se atrapalhe com algumas das contas aí. Mas se você conseguiu fazer direto, não tem problema. E tem que tomar cuidado se você... Às vezes você consegue fazer a divisão, mas você não consegue posicionar a vírgula no final. Porque normalmente esses números não dificilmente dá número inteiro. Então nós vamos ter que saber posicionar a vírgula no final, tá bom? Então vamos lá. Ó. O mesmo esquema lá do outro, tá? Ó. O 2 é menor que o 51. Se eu juntar 25 também não vai dar certo. Então eu vou juntar logo o 255. Tá certo? E aí? Quantas vezes o 51 cabe aqui dentro? Pelo menos 5 vezes, né? 5 vezes 1. 5, 5 vezes 5, 25. Olha só isso. Que mágica isso, né? Restou zero, ó.
Fácil, né? Mais fácil que isso é ganhar o Mundial, que o São Paulo já tem 3, né? Então o mais fácil que isso é ganhar o Mundial. Se não fosse tão fácil, o São Paulo não tinha 3, né? Tá vendo como é fácil? Oi, o que tem o Palmeiras? Não, e vocês viram só, foi sem, ó, pode falar. Não, não, mas ó, foi mera coincidência, tá, ó. Ó, foi mera coincidência esse 51 aqui, tá? Não tem nada a ver, não tenho nada contra o título do Palmeiras Mundial, tá? De 51, não tenho nada contra, tá bom? É apenas uma ilusão, mas enfim. Vamos lá. Então, gente, ó, de imediato é isso que eu tenho para revisar. Vou fazer mais umas duas continhas aqui que não estava na correção. E na próxima aula a gente fala sobre os números romanos, tá? Então eu vou dar mais exemplos, porque como teve dois colegas que chegaram, né, hoje na aula, para a gente conseguir, de repente, tirar alguma dúvida deles aí, principalmente na parte da divisão. Olha só, eu vou fazer uma outra aqui, ó, vou fazer assim, ó, 32,4 sendo dividido por 4. Perceba, eu tenho número decimal aqui no dividendo, mas no divisor eu não tenho número decimal. E eu falei para vocês que a matemática é justa. A partir que eu multiplico esse cara por 10, esse cara também tem que ser multiplicado por 10. Jamais, nunca eu vou multiplicar somente um lado. Tá certo? A mesma quantidade que eu usar nesse, eu uso nesse. E a mesma que eu usar nesse, eu também uso nesse. Tudo bem? E esse cara vira 324. E esse carinha aqui vira 40. Tá ok? E aí, o 3 não é suficiente. Se eu juntar 32 também não é suficiente. Então eu junto 324. Quantas vezes... Oi, pode falar. Agora eu estou num exemplo. Aqui é exemplo, tá bom? Aqui é exemplo. Não, aqui é outros exemplos, para caso alguém ficou com dúvida ainda. A correção das contas que eu deixei para vocês é até esse aqui, ó. Que eu circulei de preto. Aqui é exemplo. Bom, então vamos lá. Como eu sei que 8 vezes 4 é 32, então eu sei que se eu multiplicar o 40 por 8 vai dar 320, ó. 8 vezes 0 é 0 e 8 vezes 4, 32. Sobrou 4. Eu venho aqui, empresto um 0 para esse carinha aqui, vírgula para esse amigo aqui, porque a justiça, né, seja feita. Quantas vezes o 40 cabe no 40? Uma vezes 40, vai dar o próprio 40 e zerou. Não, não, isso aqui é exemplo, ó. Olha o EX aqui, ó, exemplo. Tá bom? Exemplo. Tudo bem? Tudo ok para todos aí na parte das contas de divisão? Alguém tem dúvida em alguma coisa? Não fique com vergonha de falar sobre dúvida, porque nós temos que sair da aula sem dúvida nenhuma. Tudo tranquilo? 256 dividido por 7? Pode falar qual a dúvida nela. Sim, ó, vou te mostrar o porquê, ó. Porque, ó, não tinha restado 5, aí nós emprestamos um 0, não foi? Então ficou 50, e 7 vezes 7, 49. 50 menos 49 resta 1. Entendeu? Esse cara aqui é o resto, ó, é o que nós paramos a conta aqui, ó. Ele é o resto. Nós paramos aqui a conta. Toda vez que eu faço esse risquinho aqui na conta, ó, é que nós encerramos a conta por aqui. Tudo bem? Agora conseguiu tirar a dúvida? Oi, pode perguntar. Sim, sobrou 4, ó, aqui, ó. Aí nós emprestamos um 0, foi a hora que nós colocamos a vírgula.
Entendeu? Ó, aqui, ó. 46.042, resta 4 aqui, ó. Restou 4. Aí nós emprestamos esse zero aqui. E aí, quando emprestou o zero, entrou a vírgula aqui, ó. Entrou essa vírgula aqui, ó. Tudo bem? Aí ficou 5 vezes 7, 35. Resta 5. Emprestamos um zero. 7 vezes 7, 49. 50 menos 49, resta 1. E nós paramos a conta por aqui. Tudo bem? Por nada. Então, gente, ó, na nossa próxima aula, que ainda hoje, né, nós temos 2 aulas hoje, tá bom? Nós vamos terminar a nossa correção, tá certo? Que aí vai ser a correção dos nossos números romanos, tá certo? E terminando a correção dos números romanos, nós vamos ter uma breve conversa sobre o retorno das aulas, que vai ser amanhã, de acordo com o recado que a Rosângela vai mandar, ou já mandou para vocês. Se ela não mandou agora de manhã, ela manda ainda, tá certo? E esse retorno de amanhã vai ser o retorno chamado híbrido, tá certo? Que vai ser uma parte dos alunos num dia ou 2 e outra parte dos alunos nos outros dias. Então nós vamos ficar fazendo o esquema de revezamento, tá certo? Então vou dar um exemplo assim. Então, aí os pais vão comunicar, né? Isso, aí os pais vão comunicar. Ó, meu filho não vai de forma nenhuma, aí a Rosângela vai montar o esquema certinho. Como a nossa aula está acabando daqui 3 minutos, nós vamos conversar mais profundamente a respeito do retorno na nossa aula depois do intervalo, tá bom? Então, às 10 horas a gente retorna aí com a nossa aula de matemática. Primeiro a gente corrige o exercício que está faltando e depois a gente parte para a nossa conversa aí sobre esse retorno híbrido aí que vai acontecer a partir de amanhã no nosso colégio, tá bom? Aí a gente conversa aí um pouco melhor. Oi, pode perguntar. Hum, sim, sim. Exatamente. Na verdade é assim, né? O esquema que tá arrumado da escola, eu sei porque na semana passada, que foi semana de reunião lá, nossas, né? Nós fomos até a escola, né? Então a escola tá com as carteiras demarcadas, né? Algumas carteiras que não estão demarcadas, nós professores vamos organizar. Então, assim, nós vamos espalhar os alunos pela sala e vai ter álcool em gel, tudo pra gente limpar as carteiras e tal. E vamos voltar de acordo com o que o governo estabeleceu aí, né? Tudo bem, gente? Então, na próxima aula a gente conversa mais profundamente sobre isso, tá bom?